É a Gazeta MS Dourados, Mato Grosso do Sul, e aqui nós temos pautas importantes. A nossa editoria ela é ampla: esporte, cultura, social, o agro, indústria, e um assunto muito importante nós estaremos hoje focalizando, sem dúvida nenhuma, que diz respeito ao Aedes aegypti, esse mosquito danado, transmissor da dengue, chikungunya. Olha, são tantos malefícios, né, que esse danado apresenta para a população. Mas agora está chegando a Oxitec, que é uma indústria, e ela combate, exatamente, ela existe para combater esse danadinho aí que tem causado prejuízos grandes, né, causados prejuízos grandes na população, principalmente no nosso querido Brasil, que é uma situação muito preocupante. Eu estou falando aqui e nós vamos ouvir a bióloga Luciana Medeiros, que é coordenadora de campo da Oxitec Brasil, e essa indústria, e ela vem exatamente para falar sobre o que está sendo feito e o que significa efetivamente essa cruzada contra esse danadinho aí. Muito obrigado pela sua presença na Gazeta MS. Eu agradeço, Silva Júnior, obrigado aos ouvintes. Vamos falar um pouquinho desse mosquitinho aí que está trazendo um monte de ameaça, não só para o Brasil, mas para toda a faixa, né, tropical, e recentemente a gente tem visto sendo reportados até mosquitos na região da Europa, né? Então, não é só uma ameaça para os brasileiros, né? Existe um dado que diz que mais de 500 milhões de pessoas estão ameaçadas a terem arboviroses e doenças que podem ser causadas pelo Aedes aegypti. Então, muita coisa. Muita coisa, né? E de tudo que a gente tem visto, a gente sabe que a gente tenta controlar e ano após ano a gente vê os índices subirem e causarem os danos que a gente tem visto na nossa sociedade, né? Certo. Agora, a Oxitec Brasil aqui, ela vem, então, com o Aedes do Bem, que é uma solução. Explica para a gente o que vem a ser o Aedes do Bem, já que esse outro Aedes aí nem se fala, doutor. Pois é, Silva Júnior. A Oxitec, só para contextualizar, ela é uma empresa que nasceu dentro da Universidade de Oxford há 20 anos. E já está no Brasil há 12, né? Então, a gente começou aqui no Brasil operando na atividade de campo, né? Como você falou, que é a frente aí onde a gente traz o produto que foi desenvolvido dentro do laboratório para uma realidade de produto mesmo, né? Então, vamos pensar que a inovação nasceu dentro da universidade e ela se tornou um produto aqui no Brasil. Então, muita ciência, muita tecnologia desenvolvida pelo Brasil, que é o que representa o Aedes do Bem. Então, a gente aqui no Brasil, hoje em dia, é uma fábrica de mosquitos, né? Então, isso vira piada até, né? Falou, como assim, uma fábrica de mosquitos? Mas a gente tem uma planta de 5 mil metros quadrados em Campinas, no interior de São Paulo, que produz o Aedes do Bem. E o que é o Aedes do Bem? Então, é um mosquito macho que possui uma característica que a gente chama de autolimitante. Essa característica que é a grande diferença que faz com que ele cause todo o impacto na população de Aedes aegypti local. Então, o nosso produto é simplesmente uma caixa que contém ovos do Aedes aegypti, ele é ativado com água de torneira, água potável, e esses ovos, quando eles entram em contato com a água, nascem larvas, que vão ser só larvas de mosquitos machos, que vão voar pelo ambiente. E machos, não sei se todo mundo sabe, mas machos não picam e não transmitem doenças, né? Eles só se alimentam de compostos açucarados. Aí, qual que é a parte ecológica do macho na natureza? É encontrar a fêmea, cruzar com a fêmea e produzir sua descendência. Só que, novamente, quando ele encontra essa fêmea, ele só produz novos machos viáveis, né? Então, ao longo do tratamento, a gente não produz fêmeas que disseminam as doenças, né? E controla a população como um todo, né? Então, nas áreas tratadas, menor número de fêmeas, a população cai. Então, a gente consegue controlar através do controle de fêmeas. Certo. Bom,
E isso é uma notícia muito boa, que vem sendo desenvolvida há muito tempo e com eficácia já. Isso é importante, porque realmente são várias famílias. Nós temos aí inúmeros óbitos registrados e voltou com muita força, inclusive aqui na nossa região de Mato Grosso do Sul, voltou com muita força, uma preocupação muito grande, levando aí as autoridades a ficarem em alerta. Agora, o Aedes do Bem está chegando, está combatendo. Como é que está sendo com esse enfrentamento, doutora? Então, Silva Júnior, esse ponto que você tocou é muito importante, porque desde 2016 o Brasil não passava por índices tão altos, né, dessa crise epidemiológica, vamos colocar assim, que a presença do Aedes aegypti causa, né? Então, em 2016, a gente tinha alcançado mais de 900 mortes no Brasil, e no ano passado, em 2022, passamos das 1.000 mortes, né? Então, foram 1.400.000 casos no Brasil todo, que representou um aumento enorme, e esse ano a gente já está batendo esse número de novo. Então, a expectativa é que os índices das doenças causadas pelo Aedes aegypti aumentem em relação ao ano passado, quando a gente for contabilizar 2023. Então, para o Mato Grosso do Sul, que também é uma região central no Brasil, ele possui temperaturas altas, né? Todas as características que o mosquito precisa para perdurar, né? O Mato Grosso do Sul também privilegia esse tipo de situação, então acaba sendo muito preocupante. A gente já tem mais de 37.000 casos no estado, sendo Campo Grande a primeira cidade, né, em relação ao top aí das cidades do Mato Grosso, e é super importante que o controle seja feito o quanto antes. Então, do Sul, viu, doutora? Do Sul. Mato Grosso do Sul. Por favor. Exatamente. Desculpa, eu falei Mato Grosso. Não, mas só. É a força do hábito. Aí, depois do Rio Paraná para cima, é tudo Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. Bom, mas assim, o que acontece é que a presença do Aedes aegypti, a infestação, é uma coisa difícil de a gente ter índices, né? Então, normalmente, o controle do mosquito é muito baseado no índice epidemiológico. Então, as cidades se mobilizam muito quando elas acabam tendo o diagnóstico, isso pode ser tardio, né? Então, a ação contra o mosquito pode ser prejudicada simplesmente porque a gente não consegue ver o índice em tempo real, né? Então, o Aedes do Bem, ele entra num contexto de que a gente precisa aumentar a eficiência dos tratamentos. Então, pensa como que é feito o controle tradicional nas cidades, né? A gente vê o fumacê, os inseticidas, os agentes batendo no porta a porta, né? A gente incentivando, fazendo campanhas para as pessoas olharem para o seu quintal, mas o mosquito olha com a cabeça do mosquito, né? Então, ele vai encontrar os lugares que a gente não encontra. Ele vai encontrar onde o inseticida não toca. Então, é por isso que traz tanta eficiência. E aqui no estado de São Paulo, a gente teve as cidades pilotos que tiveram 98% de diminuição da população local. E é um dado muito expressivo, sabe, Silva Júnior? Porque você imagine, de uma maneira didática, que se tivessem 100 mosquitos numa área, ao final do tratamento eles teriam só 2, né? Então, assim, com menos mosquito, a gente sabe que a prevenção do vetor é essencial no combate à doença. Então, com menos mosquito, a tendência da gente conseguir controlar a situação epidemiológica é muito grande. Ok. E esse mosquito aí, ele veio para combater também, daquela cor rajadinha, o pessoal fala o corintiano? Até nisso também. Olha, eu sei que aqui no estado de São Paulo tem um monte, viu? Aí no Mato Grosso do Sul deve ter também, né? Tá no Brasil inteiro. Certo. E esse combate, doutora, a senhora está sentindo? Porque a gente, aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, recentemente nós tivemos aí realmente uma preocupação muito grande em vários municípios, em vários locais, disse muito bem Campo Grande, mas Dourados também, e outros locais, inclusive com vítimas, né, causadas por este mosquito que chegou firme. E a gente vai conviver com isso daí, a possibilidade pelos estudos que estão sendo levantados da gente controlar e até realmente exterminar este mal? Olha, infelizmente,
extermínio não é a palavra que a gente trabalha, porque é um mosquito que, como eu acabei mencionando anteriormente, ele está muito distribuído na faixa tropical, né? Que é onde a gente está. Só que, ao longo do tempo, pensa que no Brasil, o Aedes aegypti, ele se restabeleceu, porque ele já tinha vindo para o Brasil na década de 50, 60, mas ele foi erradicado naquela época. Isso. Quando chegou na década de 80, ele se restabeleceu e desde então a gente não fala mais de política de erradicação do mosquito, mesmo vindo do Ministério da Saúde, né? A gente sabe que a gente tem políticas de combate, porque ele está amplamente distribuído e adaptado. Então, assim, eu tive numa prefeitura na semana passada, lá na Bahia, que falou para a gente que encontrou a larva de Aedes aegypti em criadouros com óleo. Então, assim, pensa que o mosquito, ele não é só mais de água parada, a grande maioria sim, mas ele consegue se adaptar, ele consegue colonizar ambientes antes que ele não conseguia. Outra coisa que salta aos olhos, Silva Júnior, por exemplo, Joinville é uma cidade em Santa Catarina que não tinha histórico de ter muito casos de dengue, e estourou o número de casos, eles montaram hospital de campanha, tiveram situação de emergência determinada. Por quê? O mosquito está encontrando os lugares onde as pessoas são mais suscetíveis. Então, a gente viu, não só, eu dei o exemplo de Joinville, mas tem várias outras cidades do Brasil que aconteceu a mesma coisa, lugares que não tinham histórico estão tendo alto número de casos. Então, assim, essa é a nossa fragilidade, né? A gente não consegue mais combater um mosquito à altura que ele precisa. Por isso que ferramentas tão inovativas como a Aedes do Bem trazem uma esperança muito grande, né? Ainda mais, não só vista a eficiência, que eu falei, de mais de 90%, mas em como ele foi desenhado, né? É o mosquito que combate o mosquito. Aonde o inseticida não toca, o Aedes do Bem vai encontrar. Aonde a gente não vê aquela tampinha de refrigerante que podia estar com água acumulada, a caixa d'água, a calha, é difícil a gente controlar. Mesmo o nosso ambiente, né? O mosquito é mais esperto que a gente. Então, a gente está usando ele próprio para favorecer o combate. Então, essa é a grande ideia e que traz essa aqui a equipe da Oxitec, né, dizendo em nome de toda a equipe, de todo o corpo científico da Oxitec, o quanto o nosso trabalho hoje vai virar realidade, e essa é a nossa grande esperança de trazer para a população também. Oh, que legal, parabéns. Aliás, como sempre, é o básico, né? Limpeza no quintal, troca de água, e a preocupação constante, porque a proliferação dele, o avanço é violento, né? Muito grande. Exatamente. Então, por isso que a gente não fala de extermínio, né? Porque será que a gente, mesmo alcançando mais de 90%, ainda não vão sobrar alguns mosquitos? Mas a grande preocupação, Silva Júnior, que quando você pensa em termos de controle de doenças, é a prevenção do vetor, né? Então, se a gente conseguir diminuir consideravelmente, a chance de ter um pico, um surto epidêmico é muito baixa. Então, com isso, a gente acaba tendo uma arma muito poderosa nas mãos, né? Quando a gente controlar a população efetivamente. Em termos de Brasil, doutora, qual que é a situação do Aedes aegypti, do mal e o bem está chegando também, mas qual que é o mapa, o panorama que a senhora pode trazer para a gente? Olha, os dados até junho já tinham um aumento de 30%, né, que o Ministério da Saúde tinha publicado em relação ao ano anterior. Isso a gente está falando, né, só da metade do ano. E a gente já estava com mais de 1.200.000 casos prováveis. E você imagina que ano passado a gente teve 1.400.000. E a gente não chegou no verão ainda, né? A gente não chegou na parte na hora do ano que a gente tem uma insolação brutal chegando na nossa faixa, né? Do mapa ali onde está o Brasil. Então, a expectativa é que a gente aumente o número de casos. A gente tem distribuído, Silva Júnior, com uma rede de homologação de distribuidores, a gente tem Aedes do Bem em todo o Brasil. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, ou, sei lá, um trabalho de mosquitinho, né? Mas, assim, a gente tem representante em todas as regiões do Brasil que estão trabalhando fortemente, não só com o governo, mas a gente tem um produto, por exemplo, que a gente tem a versão residencial. Então, quem quiser ter o Aedes do Bem para proteger o próprio quintal, pode.
né? Então, a versão do produto para alcançar e democratizar essa ferramenta também é um trabalho forte que a Oxitec tem feito para que todo mundo consiga ter acesso ao Aedes do bem e se proteger contra essa praga, né? Mas que ótima notícia! Dourados quer o Aedes do bem. Qual que é o procedimento? Como é que tem que ser feito esse encaminhamento? A gente tem um site que é www.oxitec.com, que tem um formulário de contato que vai ser direcionado para o departamento comercial da Oxitec e aí redistribuído para os nossos parceiros homologados, né? Então, todas as informações em redes sociais também, entre em contato que a gente agenda uma reunião o quanto antes. Essa situação é emergencial, né? Ótimo, ótimo. Bom, então, só me disse aí que o mosquito chegou aqui na década de 50, 60, conseguiu erradicar. Na década de 80 chegou ali, parece-me que pelo litoral, pelo Rio de Janeiro, se não me engano, né, doutora? Veio por navio, né? Então, essa troca de materiais, né? Tudo que vem de fora, o mosquito Aedes aegypti é do Egito, né? Da região da África. E quando ele chegou para cá, para o Brasil, ele conseguiu encontrar as condições que ele tinha na terra natal dele. Então, veio dentro de um navio, veio de uma maneira que é difícil controlar. A gente sabe que as regiões portuárias são regiões de intenso controle, não só para arboviroses, né, para vários outros tipos de doença. Então, é a porta de entrada de várias coisas que não são do nosso ecossistema, vamos colocar assim, né, colocando como o Brasil, né, o que era o comum do Brasil. E ele chegou e se adaptou. Hoje em dia, a gente nem fala, mas ele é uma espécie invasora, né? Ele não é nativo do Brasil. Mas a gente nem fala mais nisso, porque ele está tão adaptado que ele já está se sentindo em casa e causando os estragos por onde passa, né? Sem dúvida nenhuma. Lamentavelmente. Esse é um mal que a gente está vivendo, não é necessário, não. Porque 2 vezes eu já tive essa experiência. Terrível, hein? Terrível, terrível, terrível. Principalmente ali no 3º dia, 4º dia, a coisa realmente pega, né? E você sabe, Silva Júnior, que a dengue é uma doença super séria, né, que pode causar óbitos, pode vir a um nível grave, né, de conseguir controlar a doença, mas chikungunya não é menos. Chikungunya, ela acaba sendo super debilitante. Pessoas que tiveram chikungunya, às vezes demoram 3 meses para voltar a conseguir trabalhar e se não se incapacitam, né? Febre amarela é uma doença super séria, zika, né? A gente vê menos, né? Tem uma incidência menor, mas ao mesmo tempo a gente viu tudo que aconteceu em 2016, quando teve o surto com as grávidas e tudo mais. Então, assim, não são doenças negligenciáveis, né? A gente não pode colocar isso num patamar normal. A gente costuma ouvir, mas isso não pode ser normalizado, né? Então, essa iniciativa, Silva Júnior, do Aedes do Bem, ela não é única. A gente não traz uma ferramenta milagrosa. É uma ferramenta que tem que trazer também o coletivo, né? A consciência, tipo, eu sou dona do meu quintal, a prefeitura também tem a sua parte de fazer o controle, né? Então, tudo isso como uma maneira global e integrada para a gente conseguir chegar, né, no controle e dizer que a gente controlou a Aedes aegypti e essas doenças não nos afligem mais, né? Principalmente no verãozão aí, a coisa realmente preocupa, hein? Começando aí, aquela preocupação muito grande, com certeza. Até porque o Brasil, como você disse, é um país tropical, então ele sentiu-se muito à vontade, ficou muito em casa e tem causado realmente um aspecto negativo muito grande na saúde, né, do brasileiro. Exatamente. Chegou para ficar, lamentavelmente. Chegou para ficar e a gente não está querendo que ele fique, não, né? Ele já está aqui 40 anos, mas está na hora dele ir embora. Arruma mais aí o Aedes do bem. Mas, viu, Silva Júnior, uma coisa importante que eu queria falar para os ouvintes aqui é que o Aedes do Bem, ele passou por 20 anos de pesquisa, ele passou por todos os crivos que os órgãos regulatórios do Brasil determinam para que ele seja comercializado. Então, assim, é uma ferramenta muito segura, né? Todo mundo, acho que a primeira pergunta, assim, mas vocês estão querendo mexer com a natureza? Será que mexer com esse mosquito vai fazer bem? Será que esse mosquito novo, com uma característica diferente, também não vai virar um problema?
problema para a gente? Não, tudo isso foi comprovado. A gente, no nosso site que eu falei para você, tem mais de 100 artigos científicos com rigor científico comprovado, né? Não só as agências sérias que a gente tem no Brasil, como a CTN Bio, né? Comprovaram que o Aedes do bem é seguro, não é tóxico, não causa nenhum mal para as pessoas, para os recursos naturais, né? Então, assim, a gente garante a biossegurança do nosso produto e a eficiência que ele traz ao final do tratamento. Olha, uma entrevista esclarecedora, te espero mais vezes aqui, o currículo dela aqui, se eu falar, nós vamos ficar 3 dias. Mas vou tentar resumir aqui, doutora, vou tentar resumir aqui. Olha só o currículo dessa profissional aqui, desse grupo fantástico e dessa indústria, né, do Aedes do Bem. Luciana Medeiros é coordenadora de operações de campo dos programas de saúde na Oxitec. Ela é bióloga, doutora em biologia funcional e molecular, com pós-doutorado em genética molecular pela Universidade Estadual de Campinas, especialização em gestão de projetos de inovação. Além de sua carreira como pesquisadora na área de biologia molecular e enzimologia. Ela trabalhou em empresas do setor biotecnológico e tem, jovem, 20 anos de experiência, hein? É jovem ainda, doutora Luciana, já tem 20 anos de estrada, que bom. Obrigado. Obrigada pelo carinho, Silva Júnior. Esse trabalho é um trabalho de equipe. Esse trabalho, assim, não é só do Brasil também, existem outros lugares que a Oxitec atua. Então, assim, muita gente com esse espírito inovativo para conseguir trazer inovação de uma maneira que impacte nas comunidades, né? Então, eu queria aqui representar toda essa equipe que, com certeza, né, que estiver ouvindo também e né, trazer todo o reconhecimento desse trabalho em equipe, que não é fácil trabalhar com inovação e trazer isso nas mãos das pessoas. Doutora, a senhora disse que a Oxitec, ela tem 30 anos, 10 anos de 30 anos de fundação no mundo, 10 de Brasil, é isso? 20 anos, né? 20 que ela nasceu lá na Universidade de Oxford e há 12 certo. Já está no Brasil. Ah, já tem 12 no Brasil. Já tem alma canarinho. Já está indo embora aí. Privilégio, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Pode ficar à vontade. Eu tenho certeza que alguém está interessado, né, em contactar aí com essa indústria fantástica, a Oxitec. Então, www.oxitec.com.br, é isso? .com só, sem o BR. Isso, e nas redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn, @Aedes do Bem, vocês vão encontrar todas as informações e como contactar a gente para a gente poder iniciar qualquer tipo de negociação, tirar dúvida, e estamos aqui para isso, tá bom? Estamos aqui, olha pessoal, Mato Grosso do Centro-Oeste, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, tá? Qualquer lugar do Brasil. Fica à vontade. E o Brasil todo, né? A indústria do Brasil todo está se espalhando, né? Chegue também aqui no nosso Mato Grosso do Sul. Estamos aguardando, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Tenha um bom dia. Gente, estamos aí, portanto, com essa entrevista. Obrigado, doutora. Só um minutinho que a gente já vai sair do ar. E eu quero agradecer a presença aqui da doutora Luciana Medeiros, que veio falar sobre o Aedes do Bem na Gazeta MS. E você entre aí já no YouTube, já no Facebook, aliás, estamos no Facebook, já no YouTube. Você se inscreva aí no nosso canal, gazetams.com.br, Dourados, Mato Grosso do Sul. Até a próxima. Obrigado, doutora. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Bom dia.